Olá! Nesta aula, vamos iniciar o estudo da termodinâmica. Falaremos sobre as leis dos gases ideais. Faremos uma abordagem ao estudo dos gases analisando a movimentação de suas partículas. Como o conteúdo é muito extenso, vamos dividi-lo em partes. Parte 1. Sabemos que sistemas gasosos têm uma grande compressibilidade, pois podem sofrer grandes variações de volume quando submetidos a pequenas variações de pressão, e também uma grande expansibilidade, pois ocupam todo o volume disponível. O estudo do comportamento de gases em nosso cotidiano ele é muito complexo. Para entender o comportamento, vamos considerar a existência de um gás ideal, um gás perfeito. Na realidade, esse gás ideal ele não existe, ele é hipotético. Consideraremos a existência dele para facilitar o nosso estudo. O gás ideal ou gás perfeito é um modelo e deve satisfazer as seguintes hipóteses. Suas moléculas devem estar em constante estado de movimentação. Uma movimentação que é caótica, desordenada, como mostra a simulação. Isto significa que não existe uma direção preferencial para as moléculas se movimentarem. Portanto, as componentes Vx, Vy e Vz da velocidade de uma molécula são iguais em módulo. As moléculas também movimentam-se com velocidade média equivalente à velocidade média de todas as partículas. Isto significa que, se calcularmos uma média do módulo das velocidades de todas as moléculas, este valor será igual ao módulo da velocidade média de uma única molécula. Ou seja, todas as moléculas têm a mesma velocidade média em módulo. As moléculas não exercem ações mútuas umas sobre as outras, exceto durante as colisões. Isto significa que não preciso considerar forças de interação à distância, como, por exemplo, forças gravitacionais. Devo considerar somente forças de contato no momento da colisão entre as moléculas. Os choques entre as moléculas ou entre as moléculas e as paredes dos recipientes são choques perfeitamente elásticos e, portanto, não há perda de energia durante as colisões. Isto significa que posso utilizar a lei de conservação de energia mecânica, ou seja, não há forças dissipativas. O volume próprio de cada molécula ele é desprezível. Portanto, o volume total das moléculas é desprezível quando comparado com o volume do recipiente onde estão contidas. Isto significa que as moléculas se encontram muito afastadas umas das outras. Portanto, as energias potenciais gravitacionais são insignificantes se comparada às energias cinéticas. Por definição, a energia mecânica é a soma das energias potenciais mais a soma das energias cinéticas de todas as moléculas. Mas,
Já que as energias potenciais são desprezíveis em relação às energias cinéticas, podemos afirmar que a energia mecânica para um gás ideal será somente igual à soma das energias cinéticas das moléculas. Assim, ao considerar a conservação de energia mecânica, pode-se, portanto, considerar que a soma das energias cinéticas também se conservam. Gases reais. Os gases em nosso cotidiano são gases reais e seu comportamento é muito mais complexo que nos gases ideais. Para facilitar nossa compreensão dos gases reais, deve-se fazer com que eles adquiram aproximadamente um comportamento semelhante ao de gases ideais. Este comportamento é adquirido quando o gás real atinge altas temperaturas e baixas pressões. As altas temperaturas de um gás real elevam a velocidade média de suas moléculas e assim tornam a energia potencial relacionada às forças de campo desprezível em relação à energia cinética relacionada com as forças de colisão. As baixas pressões, resultado dos choques de suas moléculas contra as paredes do recipiente onde estão contidas, implicam num gás rarefeito, ou seja, com volume total das moléculas pequeno em comparação com o volume do recipiente. Assim, o aumento da distância entre as moléculas do gás também contribui para diminuir a intensidade média das forças de campo, tornando a energia potencial desprezível em relação à energia cinética. Devemos perceber que, com essas condições, tanto o gás ideal quanto o gás real possuem energia potencial desprezível em relação à energia cinética. Variáveis de estado. Equação de Clapeyron. A caracterização do estado de um gás é dada por um conjunto de três variáveis macroscópicas, que são temperatura absoluta, T maiúsculo, pressão, P maiúsculo, e volume, V maiúsculo. Essas grandezas são chamadas de variáveis de estado, pois definem o estado do gás. Toda expressão matemática que relaciona as variáveis de estado é chamada de equação de estado. Experimentalmente, para um gás ideal, verifica-se que o produto da pressão P vezes o volume V é igual ao número de mols N vezes a constante universal dos gases perfeitos R vezes a temperatura T. Esta expressão é conhecida como a equação de Clapeyron. A constante R vale 0,082 atm vezes litro dividido por mol Kelvin, ou 8,341 joule por mol Kelvin, ou 1,986 calorias por mol Kelvin. A unidade de R no sistema internacional é joule por mol Kelvin. Atenção! A equação de Clapeyron somente é válida para um gás ideal ou para um gás real em condições que lhe permite ser tratado como um gás ideal. Unidade de massa atômica e massa molecular.
Sabemos que um átomo é constituído de uma região central, chamada núcleo, onde temos dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons, e uma região periférica, chamada eletrosfera, onde temos somente um tipo de partícula, os elétrons. Experimentos demonstram que a massa do próton e do nêutron são basicamente iguais e valem aproximadamente 1,67 vezes 10 elevado a menos 27 kg. E a massa do elétron é muito menor e vale 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. Para facilitar os cálculos, define-se uma unidade padrão de medidas para a massa, baseada na massa do carbono 12. Define-se uma unidade de massa atômica como sendo a massa do carbono 12 dividido por 12. Uma unidade de massa atômica será, então, o número de prótons do carbono 12, que é igual a 6 vezes a massa do próton, que é aproximadamente 1,67 vezes 10 a menos 27 kg, mais o número de nêutrons, que é 6 vezes a massa do nêutron, que também é 1,67 vezes 10 a menos 27 kg, aproximadamente, mais o número de elétrons, que também é 6, vezes a massa do elétron, que é aproximadamente 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. Tudo isso dividido por 12. Como a massa do elétron é muito menor que a massa do próton e do nêutron, o resultado do cálculo nos fornece basicamente o mesmo valor da massa do próton ou do nêutron. Assim, considera-se que no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de massa atômica é igual à massa do próton ou do nêutron, que é aproximadamente 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. Exemplo. Sabendo que a massa do átomo de mercúrio é igual a 200,59 U, que é a unidade de massa atômica, determine a massa do hidrogênio em quilogramas. Resolução. Sabemos que o valor da unidade de massa atômica é igual ao valor da massa do próton. Portanto, 1,67 vezes 10 a menos 27 kg, aproximadamente. Realizando a substituição de U na massa do hidrogênio, que é igual a 200,59 U, obtemos que a massa do hidrogênio vai ser igual a 200,59 vezes 1,67 vezes 10 a menos 27 kg, que é igual a 3,35 vezes 10 a menos 25 kg. Massa molecular. Define-se massa molecular como sendo a massa de uma molécula. Exemplo. Sabendo que a massa do átomo de nitrogênio é igual a 14,007 U e que a massa do hidrogênio é igual a 1,008 U, determine a massa molecular do NH3. Resolução. Para encontrarmos a massa do NH3, deve-se perceber que esta molécula tem um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Portanto, basta somarmos a massa de um nitrogênio com a massa de 3 hidrogênios. Portanto, a massa do NH3 é igual a 1 vezes 14,007 U mais 3 vezes 1,008 U, que é igual a 17,031 U. Mol
e molécula grama. Define-se mol como a quantidade de matéria que contém uma determinada quantidade de partículas. Este número é chamado de número de Avogadro. O número de Avogadro, Na, é igual a 6,02 vezes 10 a 23 mol a menos 1. A molécula grama do gás, representada por um Mzão, também pode ser chamada de massa molar. Ela é, por definição, a massa em gramas de 1 mol de moléculas do gás, ou seja, de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas do gás. Então, por uma regra de 3 simples e direta, temos que a massa molar está para 1 mol, assim como a massa da amostra está para N mols. Realizando uma multiplicação cruzada e isolando o número de mols, teremos que o número de mols, então, pode ser calculada como a massa da amostra dividido pela massa molar. Mas a massa da amostra é igual ao número de moléculas vezes a massa de uma molécula. E a massa molar é igual ao número de Avogadro vezes a massa de uma molécula. Dividindo, a massa de uma molécula nos dois termos, teremos então que o número de mols pode ser calculado dividindo-se a massa da amostra pela massa molar ou pelo número de moléculas total pelo número de moléculas em 1 mol, que é o número de Avogadro. A equação de Clapeyron poderia ainda ser escrita em função da constante de Boltzmann e iremos representar pela letra K minúscula. A constante de Boltzmann é definida como o valor da constante universal dos gases perfeitos, R, dividido pelo número de Avogadro, Na. Substituindo o valor de R e de Na, encontraremos que a constante de Boltzmann vale no sistema internacional 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. Isolando o R nesta relação, teremos que R é igual à constante de Boltzmann vezes a constante de Avogadro. Agora, realizando a substituição na equação de Clapeyron, teremos que a pressão vezes o volume é igual ao número de moléculas vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Esta equação também é conhecida como a equação de Clapeyron. Se um sistema contendo gás ideal passar por uma transformação de um estado inicial P0, V0, T0 para um estado final PVT, sem perda de gás, podemos escrever, a partir da equação de Clapeyron, que P vezes V dividido por T é igual ao número de mols N vezes a constante universal dos gases perfeitos, R. Mas como o N e o R são constantes, o seu produto também será. Isto significa que o produto de P vezes V dividido por T será uma constante. Portanto, P vezes V dividido por T no final da transformação será igual ao produto do P inicial vezes o V inicial dividido pelo T inicial no início da transformação. E isso é igual a uma constante.
Esta expressão é conhecida como a lei geral dos gases perfeitos, ou gases ideais, e sempre pode ser utilizada, desde que o gás seja ideal e não modifique o número de mols durante a transformação. Transformação isotérmica. Se um sistema evoluir de um estado inicial P0, V0, T0 para um estado final P, V, T a uma temperatura constante, dá-se o nome de transformação isotérmica. Isto significa que durante todo o processo, a temperatura inicial é igual à final, pois é igual a uma constante. Se o sistema for constituído de um gás ideal, podemos utilizar a lei geral dos gases ideais, que diz que P vezes V dividido por T é igual a uma constante. Porém, tratando-se de uma transformação isotérmica, a temperatura também é uma constante. Isso significa que podemos passá-la para o outro lado da igualdade, que possui uma constante. Isso demonstra que o produto de P vezes V será igual ao produto de duas constantes. Portanto, o produto de P vezes V também será uma constante. Assim, podemos afirmar que o produto de P vezes o V ao final do processo é igual ao produto de P vezes V no início do processo, e que isso é igual a uma constante. Esta fórmula pode ser verificada a partir de experimentos. Esta expressão ela é conhecida como a lei de Boyle e somente se aplica em transformações isotérmicas para um gás ideal. Perceba que não há a necessidade de decorá-la, pois ela é simplesmente um caso particular da aplicação da equação de Clapeyron. A simulação, ao lado, mostra o comportamento da pressão em função do volume, em uma transformação isotérmica. O nome da forma dessa curva em um gráfico de pressão versus volume se chama isoterma. Transformação isobárica. Se um sistema evoluir de um estado inicial P, V0, T0 para um estado final P, V, T, mantendo a pressão constante, dá-se o nome de transformação isobárica. Se o sistema for constituído de um gás ideal, podemos utilizar a lei geral dos gases ideais, que diz que P vezes V dividido por T é igual a uma constante. Porém, tratando-se de uma transformação isobárica, a pressão também é uma constante. Isto significa que podemos passá-lo para o outro lado da igualdade, que possui uma constante. Isso demonstra que a divisão de V por T será a divisão de duas constantes. Portanto, a divisão de V por T também será uma constante. Assim, podemos afirmar que a divisão de V por T ao final do processo é igual à divisão de V por T no início do processo, e que é igual a uma constante. Esta fórmula pode ser verificada a partir de experimentos. Esta expressão é conhecida como a primeira lei de Guy-Lozic e somente se aplica em transformações isobáricas para um gás ideal. Perceba que não há necessidade de decorá-la, pois ela é simplesmente um caso particular da aplicação da equação de Clapeyron. A simulação demonstra o comportamento do volume em função da temperatura para uma transformação isobárica. Veja que o gráfico é uma linha reta, visto que, se isolarmos o volume em função da temperatura na equação, teremos uma equação do primeiro grau.
Transformação isocórica, também chamada de transformação isométrica ou isovolumétrica. Se um sistema evoluir de um estado inicial P0, V0, T0 para um estado final P, V, T, mantendo um volume constante, dá-se o nome de transformação isocórica. Se o sistema for constituído de um gás ideal, podemos utilizar a lei geral dos gases ideais, que diz que P vezes V dividido por T é uma constante. Porém, tratando-se de uma transformação isocórica, o volume também é uma constante. Isso significa que podemos passá-lo para o outro lado da igualdade, que possui uma constante. Isso demonstra que a divisão de P por T será igual à divisão de duas constantes. Portanto, a divisão de P por T também será uma constante. Assim, podemos afirmar que a divisão de P por T ao final do processo é igual à divisão de P por T no início do processo, que é igual a uma constante. Essa fórmula pode ser verificada a partir de experimentos. Essa expressão é conhecida como a segunda lei de Guy-Lusac e somente se aplica em transformações isocóricas para um gás ideal. Perceba que não há necessidade de decorá-la, pois ela é simplesmente um caso particular da aplicação da equação de Clapeyron. A simulação mostra o comportamento da pressão em função da temperatura, numa transformação isocórica. Veja que o gráfico é uma linha reta, visto que, se isolarmos a pressão em função da temperatura, na equação, teremos uma equação do primeiro grau. Iremos agora realizar algumas atividades para reforçar nosso conhecimento. Exemplo 3. Uma pepita de ouro tem 5 mols de átomos. Adotando o número de Avogadro como sendo 6 vezes 10 elevado a 23, quantos átomos de ouro há na pepita? Resolução. Por definição, o mol representa a quantidade de matéria que contém 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, que é chamado número de Avogadro. Isto significa que, se tenho 5 mols de átomos na pepita, e sei que 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, então, o número total de partículas na pepita será o número de mols vezes o número de partículas em 1 mol, que é o número de Avogadro. Sendo assim, o número total de partículas será igual a 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Realizando os cálculos, encontraremos que o número de partículas na pepita de ouro é igual a 3 vezes 10 elevado a 24 átomos. Exemplo 4. Em um recipiente, há 8 mols de moléculas do gás oxigênio, o O2. Sabendo que a massa atômica do oxigênio é 16 unidades de massa atômica, calcule, letra A, a massa molecular do gás. Letra B, a massa do gás, em gramas. Resolução. Letra A. A massa molecular é igual à soma das massas atômicas. Mas como tenho 2 átomos de oxigênio, a massa da molécula é igual a 2 vezes a massa do oxigênio. Mas foi dado que a massa do oxigênio em unidades de massa atômica é 16 unidades. Portanto, a massa da molécula de O2 é igual a 2 vezes 16 unidades de massa atômica, que é igual a 32 unidades de massa atômica. Letra B. Sabendo que a massa molar, emissão, é a massa em gramas de 1 mol de moléculas do gás,
Isso significa que a massa molar será igual ao número de Avogadro, Na, vezes a massa molecular, M. Também sabemos que o número de Avogadro é igual a 1 dividido pelo valor numérico da massa do próton, escrito em gramas. Neste momento, vamos supor que a massa da molécula em unidades de massa atômica seja igual a x vezes U. Então, a massa molar será igual ao número de Avogadro vezes x vezes U. Porém, U é igual à massa do próton. Então, reorganizando a expressão, teremos que a massa molar será igual a x vezes o número de Avogadro vezes a massa do próton. Mas o número de Avogadro vezes o valor numérico da massa do próton em gramas é igual a 1 grama. Portanto, a massa molar, M, é igual a x gramas em 1 mol. Ou seja, a massa molar, M, é igual ao valor numérico da massa da molécula, expressa em unidade de massa atômica, substituindo a unidade de massa atômica por grama por mol. Assim, a massa molar será igual a 32 gramas por mol. Este comentário anterior é de extrema importância. Vamos repetir. Se a massa da molécula for dada em unidades de massa atômica, a massa molar terá o mesmo valor numérico da massa molecular, porém trocando a unidade de massa atômica U pela unidade grama por mol. Na letra B, queremos determinar a massa do gás e sabemos que o número de mols é igual à massa do gás dividido pela massa molar. Substituindo os dados do enunciado e a massa molar que calculamos, teremos que 8 mols é igual à massa do gás dividido por 32. Realizando os cálculos, encontraremos que a massa do gás é igual a 256 gramas. Exemplo 5. Sabendo que a massa do carbono é igual a 12 unidades de massa atômica e a massa do oxigênio é igual a 16 unidades de massa atômica, qual é a massa em gramas de uma molécula de CO2, aproximadamente? Dados. O número de Avogadro é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas por mol. Resolução. Primeira parte. A massa molecular ela é igual à soma das massas atômicas. Assim, a massa da molécula de CO2 será igual a 2 vezes a massa do oxigênio, mais 1 vez a massa do carbono. Isso significa que a massa de CO2 é igual a 2 vezes 16U mais 12U. Portanto, a massa da molécula de CO2 será igual a 44 unidades de massa atômica. Porém, o enunciado ele pede para determinar a massa em gramas. Portanto, teremos que transformar a massa em unidades de massa atômica para gramas. Segunda parte. Vimos no exemplo 4 que, se a massa de uma molécula é dada em unidade de massa atômica, para determinar a massa molar, basta repetir o mesmo valor numérico da massa molecular em unidade de massa atômica, substituindo a unidade de massa atômica pela unidade grama por mol. Portanto, a massa molar será igual a 44 gramas por mol. A relação entre a massa molar e a massa da molécula é dada por massa molar é igual ao número de Avogadro vezes a massa da molécula. Isso porque a massa molar é a massa de 1 mol escrito em gramas. Substituindo o valor do número de Avogadro e a massa molar encontrada, teremos que a massa da molécula será aproximadamente
7,3 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Exemplo 6. Determinada quantidade de gás ideal ocupa volume de 12 litros, à pressão de 1,5 atm. Se o gás sofrer uma expansão isotérmica, passando a ocupar um volume de 18 litros, qual será sua nova pressão? Resolução. Como se trata de um gás ideal, podemos utilizar a equação de Clapeyron. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Passando o T para o lado esquerdo da equação, teremos então que P vezes V sobre T é igual a N vezes R. Porém, N é o número de mols, que é igual no início e no fim da transformação, e R é uma constante. Portanto, N vezes R é uma constante. Isso significa que P vezes V sobre T é uma constante. Porém, no enunciado, a transformação ela é isotérmica. Significa que a temperatura também é constante durante a expansão. Portanto, podemos passar o T para o outro lado, multiplicando o valor de NR, e teremos que P vezes V é igual a nRT. nRT é uma constante. Portanto, PV é uma constante. Isso significa que P vezes V no final da transformação é igual a P vezes V no início da transformação. Substituindo os dados do enunciado, teremos então que o P final vezes 18 é igual a 1,5 vezes 12. Realizando o cálculo, encontraremos que a pressão final é igual a 1 atmosfera. Exemplo 7. Determinada massa de gás ocupa um volume de 60 litros sob pressão de 2 atmosferas à temperatura de 77 graus Celsius. Se a temperatura do gás for aumentada, mantendo-se a pressão constante, qual será a temperatura do gás quando o volume for 240 litros? Resolução. Embora o enunciado não tenha dito que o gás é ideal, não há outra forma de resolver essa questão se ele não for. Portanto, vamos considerar que o gás seja ideal. Sendo assim, podemos utilizar a equação de Clapeyron, que diz que P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Passando a temperatura para o lado esquerdo, na equação de Clapeyron, teremos que P vezes V sobre T é igual a NR. Porém, N e R são constantes. Sendo assim, P vezes V sobre T é uma constante. Mas no enunciado foi dito que a pressão é constante durante a transformação. Então, podemos passar a pressão para o outro lado da equação, já que é uma constante. Então, teremos que V sobre T é igual a NR sobre P, que é uma constante. Isso significa que V sobre T é uma constante. Assim, o V sobre T no início da transformação é igual ao V sobre T no final da transformação. Não devemos nos esquecer que a equação de Clapeyron tem a forma como a conhecemos desde que a temperatura seja dada em Kelvin. Mas sabemos que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Assim, 240 sobre T é igual a 60 sobre 77 mais 273. Realizando os cálculos, vamos encontrar que a temperatura no final do processo é igual a 1400 Kelvin, que equivale em Celsius a 1127 graus Celsius. Exemplo 8. Certa massa de gás ideal está inicialmente a temperatura de 400 Kelvin, a pressão de 4 atmosferas. Mantendo-se o volume constante,
a temperatura é reduzida para 320 Kelvin. Qual será o novo valor da pressão? Como se trata de um gás ideal, podemos utilizar a equação de Clapeyron. Então, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Passando T para o lado esquerdo, teremos que P vezes V sobre T é igual a NR, que é uma constante, pois N e R são constantes. Porém, sendo o volume constante durante a transformação, podemos passar o volume para o lado direito. Então, ficaremos com P sobre T é igual a N vezes R sobre V, que é uma constante. Portanto, P sobre T é igual a uma constante. Assim, o P final sobre o T final tem que ser igual ao P inicial sobre o T inicial. Substituindo os dados do enunciado, teremos então que P sobre 320 é igual a 4 sobre 400. Realizando os cálculos, encontraremos que a pressão final é igual a 32 atmosferas. Exemplo 9. Uma determinada massa gasosa, confinada em um recipiente de volume igual a 6 litros, está submetido a uma pressão de 2,5 atm e sob temperatura de 27 graus Celsius. Quando a pressão é elevada em meio atm, nota-se uma contração de 1 litro no volume. Qual a nova temperatura do gás? Resolução. No enunciado, não foi dito que o gás é ideal, mas teremos que considerá-lo. Caso contrário, não temos como resolver a questão. De acordo com a equação de Clapeyron, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Isolando NR, teremos então que P vezes V sobre T é igual a NR. Porém, NR é uma constante. Assim, P vezes V sobre T no final da transformação tem que ser igual a P vezes V sobre T no início da transformação. Não devemos nos esquecer que a equação de Clapeyron tem a forma como a conhecemos, desde que seja dado a temperatura em Kelvin. Teremos então que transformar a temperatura de Celsius para Kelvin, mas sabemos que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Porém, a pressão final ela foi aumentada de meio atm, portanto, a pressão final será igual a 2,5 mais meio atm. O volume final sofreu uma contração de 1 litro, portanto, o volume final será igual a 6 menos 1 litro. Substituindo os dados do enunciado, teremos então que 2,5 mais meio vezes 6 menos 1 sobre T é igual a 2,5 vezes 6 sobre 27 mais 273. Realizando os cálculos, encontraremos que a temperatura ao final do processo será igual a 300 Kelvin, que é igual a 27 graus Celsius. Exemplo 10. Dois gases perfeitos, A e B, encontram-se nos estados definidos pelos valores da tabela. Misturando-se esses dois gases, que são quimicamente inertes, em um recipiente de 1,5 litros, a temperatura de 127 graus Celsius, calcule a pressão da mistura. Resolução. De acordo com a equação de Clapeyron, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Isolando N nessa equação, teremos que P vezes V sobre RT é igual a N. Assim, para a mistura, podemos escrever que a pressão da mistura vezes o volume da mistura dividido por R vezes a temperatura da mistura é igual ao número de mols da mistura. Mas o número de mols da mistura é igual ao número de mols do gás A mais o número de mols do gás B. Substituindo o número de mols do gás A
e do gás B por uma fórmula idêntica à anterior, teremos então que a pressão da mistura vezes o volume da mistura dividido por R vezes a temperatura da mistura é igual à pressão inicial do gás A vezes o volume inicial do gás A sobre R vezes a temperatura inicial do gás A, mais a pressão inicial do gás B vezes o volume inicial do gás B dividido por R vezes a temperatura do gás B no início. Simplificando por R, teremos então que a pressão da mistura vezes o volume da mistura sobre a temperatura da mistura é igual à pressão inicial do gás A vezes o volume inicial do gás A sobre a temperatura inicial do gás A, mais a pressão inicial do gás B vezes o volume inicial do gás B sobre a temperatura inicial do gás B. Transformando a temperatura de Celsius para Kelvin e substituindo os dados da tabela e do enunciado, teremos que a pressão da mistura vezes 1,5 dividido por 273 mais 127 é igual a 1 vezes 2 sobre 273 mais 27 mais 1,5 vezes 1 sobre 273 mais 57. Realizando os cálculos, encontraremos que a pressão da mistura é aproximadamente 3 atm. Neste momento, vamos encerrar nossa aula e continuaremos nosso estudo na aula 2. Até a próxima.